Esse contencioso, deputado Fontaine, de alguma maneira também acaba gerando, fazendo um pouco, aumentando a carga tributária. Esse projeto em si, teoricamente, não abaixa a carga tributária, não mudaria muito, mas simplificando, os cálculos mostram que, de alguma maneira, melhoraria para o contribuinte Então, médio. a ideia inicial é que ele seja neutro, que ele não aumente a carga nem baixe a carga. E é importante isso. Falar em diminuir a carga tributária no Brasil, num Brasil que já tem um déficit anual aí na faixa de 130 bilhões de reais, é uma bobagem, porque a gente vai diminuir aqui e vai puxar da onde? Precisa Não, do não tem dinheiro. jeito, o dinheiro tem que ter. Você só vai diminuir a carga tributária a hora que você diminuir o tamanho do Estado. Antes disso é bobagem. Só que nós temos 3 pontos importantes no sistema tributário brasileiro. A carga, que nós não vamos mexer. E se falar em diminuir carga, nenhum município, nenhum estado, nem a federação pode se dar o luxo de abrir mãos de arrecadação. Então esquece, não vamos conversar sobre carga agora, senão nem sai a reforma. Nós temos que falar da complexidade e temos que falar do prazo de pagamento de tributos. Hoje no Brasil se paga tributo muito antes de você receber da tua venda. Então você vende, quando é entre empresas, em 120 dias, você tem que pagar o tributo em 20 dias, você tem que financiar o governo em 100 dias. Isso é capital de giro, que as empresas já têm um problema porque o capital no Brasil custa muito caro. Com essa reforma, você também casa o pagamento do tributo com o recebimento, porque quem vai pagar no fundo o tributo é quem está comprando. Hoje é na origem, vai ser no destino. Quando for no destino, quem compra, ao invés de ele pagar o tributo, né, para quem vendeu para ele simplesmente deposita o tributo diretamente no governo. E aí ele se acredita, porque é um jogo de débitos e créditos. Então essa proposta, ela é muito bem vista pelo setor produtivo, porque resolve um monte de questões. Simplifica e ainda acerta o fluxo de caixa no pagamento dos tributos. Então, nós vamos trabalhar para poder funcionar. E eu fico feliz que na CCJ, todo mundo, era consenso de que nós precisamos avançar nisso no Brasil. Porque esse sistema tributário, ele atrasa o Brasil. Ele deixa a gente sem nenhuma competitividade. A gente perde empresa, a gente perde investimento, a gente perde competitividade, a gente perde a capacidade de poder investir, porque ele ainda está muito baseado numa era de produção baseada muito na mão de obra. Hoje nós temos uma série de automações, uma série de cadeias inteligentes, os softwares, uma série de novos acontecimentos que o sistema tributário hoje não consegue nem entender isso. Para você ter uma ideia, ninguém sabe como que a gente tributa rastreamento de caminhão. É serviço ou é produto, ICMS? Então, o município quer tributar o ISS e o Estado quer tributar o ICMS do mesmo fato gerador. A mesma coisa acontece com Netflix, a mesma coisa acontece com softwares. Ninguém sabe como tributar. Acaba tributando 2 vezes, gerando as brigas, porque quando você tributa 2 vezes, o que a empresa faz? Ela vai na justiça para se defender. Ela não pode pagar pelo mesmo fato gerador 2 impostos. Isso não é possível. Aí acaba custando caro. É muito caro, porque caro, inclusive, que vai parar no preço. Porque a hora que você tem que pagar 2 tributos, em vez de um só, você vai botar no custo e aí quem paga no final das contas é sempre o consumidor. A gente tem que ter muita clareza nisso. Quem paga a complicação do sistema tributário é o próprio contribuinte. E aí, um terceiro ponto positivo nessa proposta. Com a simplificação, com a clareza do que eu pago, naturalmente os preços tendem a diminuir, porque a gente não vai botar mais o custo Brasil no produto.